Sejam muito bem-vindos a mais um @UVP. Hoje a gente está recebendo mais uma vez meu irmão, meu padrinho de casamento, meu amigo, meu consultor, Daniel Ravelo. Moço, bom demais. Obrigado mais uma vez. É uma honra estar com vocês aqui. E hoje falar de um tema que tem meu coração demais, né? Lifestyle de herdeiro. Nossa, Eu quero saber mais sobre isso aí, viu? Ao meu lado, o Edson. Opa! Hoje a gente vai falar de sucessão. Então, pra você aí que tem um filho, não tá muito ali adentro das coisas, do negócio da família, e você não sabe ali o que fazer, escuta o Daniel, que o Daniel é especialista nisso aí. Então, tem futuro, tem muito menino aí, herdeiro, que vai dar prejuízo aí pra família, então não deixa isso acontecer, não. Ia dar prejuízo, né? Ia, passado. E o Brenner, meu grande amigo Brenner. Obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer aí inenarrável estar com vocês aqui novamente e particularmente com esse cara aqui, mais uma vez aprendendo muito com ele, né? O Brenner acaba de me lembrar, inclusive, um prazer inenarrável te receber, meu querido. Tamo junto demais. Vocês podem, vou falar de novo, vocês podem comer, viu, galera? Eu vou comer pra deixar o Edson constrangido. E um abraço também, Cazé, Douglas Ribeiro e Max, nosso querido Max aqui. Então é isso. Enquanto vocês estão comendo aí, a gente vai falar de um assunto de sucessão. Danielzão, me fala um negócio. Por que trabalhar com isso? O que te motivou a trabalhar com isso? Qual que é o problema que você viu, você tá vendo? Cara, vamos lá. A primeira coisa que eu entendi é que eu, sendo um sucessor, eu interessado pelo assunto, eu não encontrei ninguém pra falar. Então, quando eu estava no processo de sucessão, eu não tive nenhum apoio. Nenhum. Em todos os lugares que eu buscava, não tinha alguém pra falar, não, faz isso, faz aquilo outro. E conforme eu fui me desenvolvendo tecnicamente, sobre gestão, relacionamento, e hoje eu me vejo apto a ser um sucessor, a conseguir tocar o negócio da família, eu falei, cara, eu tenho que ajudar as pessoas, porque eu queria alguém me ensinando ou me dando as diretrizes, o caminho certo, quando eu tava nessa idade, quando eu tava vivendo essa dificuldade, nem idade, né? Vivendo essa dificuldade. E não tinha. E Deus sempre colocou no meu coração que é o quê? Sucessão. Por quê? Eu tenho certeza que eu não sou o primeiro da fila. Só que ninguém teve coragem de falar. Porque sucessão é um tema que fala sobre família, é um tema que fala sobre liderança, é um tema que fala sobre gestão, é um tema que fala nos pilares mais difíceis dentro de uma fazenda. Ô Daniel, e tem um negócio também que o pessoal mais antigo fala sobre morte, né, cara? É, exatamente. Tem muita gente que não quer tocar nesse assunto, que finge que isso nunca vai acontecer na família, então assim, não fala disso e tudo mais, só que aí quando acontece um eventual falecimento aí, é o desespero, né, cara? É o que eu sempre falo, sucessão, cara, ela não é a morte, ela é em vida. Porque na morte já foi, meu amigo, você não é sucessão, você é herdeiro. Você não vai suceder nada, você vai herdar, é diferente. Então a sucessão, ela é pra vida, ela não é pra morte. A gente recebeu a Estefanida e a Anitta aqui no podcast, foi até um dos últimos podcasts que saíram. E eu comentei, falei, vocês são sucessores. Aí a Estefanida falou assim, não, nós somos herdeiras. Porque foram mortes muito precoces e ninguém tava esperando, de fato. E elas não tinham sido preparadas pra isso. Primeiro porque naquela época existia muito machismo. Então a Anitta tinha um irmão, teoricamente ele que tomaria conta. E no caso da Estefanida também. E de repente as duas se viram sendo obrigadas a herdar o projeto da família, todo a construção da família. E como? Que jeito? Sim. Ô Dani, eu te conheço muito, então eu sei que apesar de você não ter tido ninguém pra procurar quando você quis, você teve um ponto-chave que te fez começar nesse caminho. Conta pra gente sobre isso. Então, foi meu pai virar e falar assim, cara, não te cabe aqui na fazenda hoje. Obviamente ele não falou com essa palavra, né? Mas ele falou resumidamente isso. Cheguei nele, eu todo entusiasta, já tinha me formado, tava achando que eu tinha muito conhecimento já na época, com meus grandes 22 anos. Aí eu falei assim, pai, o negócio é o seguinte, vou ser seu braço direito, vou pular pra dentro da fazenda, vai caminhar eu e você, e nós vamos romper. Vai dar nós, de um modo ou outro. Aí meu pai falou assim, Dani, vamos fazer o seguinte, toca sua vida, esquece que nós temos alguma coisa e cria seu nome, moço. Vai viver sua vida. Constrói sua carreira. Num primeiro momento eu fiquei, cara, brabo com ele. Eu falei, moço, tá doido? Quero ajudar. Querendo ou não, tá envelhecendo e assim, eu preciso fazer minha parte. Eu tô disposto a fazer. Nem pedir nada. De dinheiro, de nada. E ele falou, não. No primeiro momento eu tive o quê? Cara, fiquei sem entender. Hoje foi a melhor decisão que ele poderia ter me dado. O melhor direcionamento. Cresci por fora, construí minha carreira, construí minha independência financeira, construí o meu know-how na parte técnica, na parte de gestão e ganhei a maturidade de ver o negócio como dono, não como filho. Porque hoje eu entendo que se eu tivesse ficado na barra do meu pai,
além de eu ser preso financeiramente a ele, eu seria o quê? Limitado à visão dele. Porque eu não teria visão externa. E tudo que eu visse de fora pra trazer pra dentro, eu tinha que pedir benção. Hoje não, eu tenho a minha visão do mundo concreta. Se ele quiser aderir ou adaptar algumas decisões, cara, vamos junto. Massa demais. Se ele não quiser, a minha convicção tá formada. Eu sei que aquilo dá certo. Ele pode não querer, o negócio é dele, não é meu. Mas eu tenho a minha convicção. E eu sei que gradualmente as coisas vão evoluindo. Então, criar essa convicção por fora, esse é o maior segredo para um sucessor conseguir sair da barra do pai. Ah, Daniel, mas meu pai quer que eu entre no negócio, é diferente. Massa demais. Aproveita a oportunidade, vai preenchendo as lacunas que o negócio hoje tem vazio, e a hora que você ganhar confiança, você vai agregando com conhecimento por fora para trazer para dentro do negócio. Mas não fica 100% debaixo na visão do pai. Isso é um crime dentro da sucessão. Isso não pode acontecer. Por quê? Isso é igual genética. O F1 tem que ser melhor do que a última geração. Então o filho ele tem que ser melhor tecnicamente do que o pai. Isso pra mim é invariável. Não tem outra situação. Porque você tem mais acesso à informação, seu pai te criou bem, muitas vezes ele teve uma infância pobre e você não teve, então você tem muito mais acesso à informação, muito mais vontade, você tem um pai que ele não teve. Você tem que ser melhor que ele, no mínimo tecnicamente. Porque ele não vai buscar conhecimento. Tem que pelo menos buscar o conhecimento, né? O que é a geração? Fiz uma pesquisa interna de que os 80, 90% são sucedidos pelo pai. Muito menos pela mãe, muito menos pelos avós, enfim. Desses que são pelos pais, eles têm hoje, em média, 30 anos, 25 a 30 anos. E esse público, ele tem um pai com seus 60 anos. Olha só que interessante. A média de idade hoje per capita... per capita? Média, faixa etária? Como é que fala quando a pessoa morre? Acho que seria a faixa etária. Faixa etária, né? São com 75, 76 anos. Ou seja, esse pai, ele tem, historicamente, dados, 15, tá? 16 anos. 15, 16 anos. Você fala, Daniel, 15 anos é bom demais, meu amigo. Eu tô forgado de um modo ou outro. Eu posso tocar minha vida. Só que, primeira coisa, pode sim acontecer uma surpresa, igual aconteceu com as meninas, infelizmente. E outra, 15 anos, meu amigão. É isso aqui, ó. Então, a gente fala, não, 5 anos de faculdade vai demorar demais na hora que a gente chega na faculdade. A hora que você vê, meu amigão, você tá no mercado e de calça curta. A sucessão é do mesmo jeito. Perdidinho. Porque 15 anos, você tem sim o tempo, vamos colocar 5 anos pra você buscar a sua carreira por fora. A hora que você consolidou, meu amigão, você tem que entrar pra dentro. Mas como? Em vida. Quanto mais tempo você tiver em vida com o seu pai, melhor e mais natural vai ser a sua sucessão, desde que ela seja intencional. Perfeito. Se ela for deixada ao léu, não vai acontecer sucessão. Você só vai ser ou um subordinado ou alguém que é o filho do dono. E filho do dono não sucede, herda. Posso fazer uma... Pode. Então, como é que... Primeira pergunta, você fala diretamente, então, para os sucedentes. Sucedentes? Sucedidos. Sucessores. Sucessores. Isso. Para eles, que você se comunica com eles. Mas você, eventualmente, precisa se comunicar com os... Sucedidos. Os sucedidos. Até para entender a demanda, a dinâmica ali do que as pessoas estão pensando. Cada região tem sua cultura, né? Eu acho que E como é que você lida com essa diferença entre gerações? Porque se você tem que se comunicar com esse cara mais novo, você tem que fazer ele entender a diferença da geração anterior e também tem que entender o cara mais velho. Como é que você se comunica com essas duas? Eu quero só aproveitar essa pegada do Brenner. Pode arrochar. Como é que você conseguiu também, só pra complementar o que o Brenner perguntou, entrar com seu pai? Porque também não foi fácil. Não é fácil você fazer o pai escutar o que o sucessor quer dizer. Sim. Vou responder primeiro, Brenner, que é o seguinte. Eu escolhi falar com o sucessor. Porque o sucedido, ele tá com a carreira consolidada. É um cara dos seus 60 anos, meu amigão. Moço, me estressa não. Tipo assim, ó. O que é o sonho? Eu cheguei uma vez pro meu pai e perguntei, pai, qual é o seu sonho pra fazenda daqui 5 anos? Meu pai gaitou. Não sei o que eu quero pro final do ano, quem dirá 5 anos. Esse é o perfil, cara. Ele já conquistou, já consolidou, né? Ele não quer dor de cabeça. Não quer dor de cabeça. Então, eu escolhi falar pro sucessor, que é quem tem vontade e quem precisa mudar. O sucedido, o patriarca, ele naturalmente não tem essa vontade mais. É natural, é do ser humano. Você com 60, 70 anos, você não vai querer trabalhar igual você trabalha hoje. É normal. E quem tem que mudar, isso pra mim é outra crença muito forte no meu coração. Quem tem que mudar é o sucessor.
sucedido, patriarca não muda. Não muda. O cara é casca grossa, meu amigão. Tem 70 anos que ele vive daquele jeito. Você mudar um cara que tem 70 anos de um costume, é muito mais difícil de você mudar uma mente mais flexível que tem de 20 a 30 anos. Então, eu escolhi falar pro sucessor. Obviamente, um patriarca ouvindo o que eu falo para um sucessor, ele pode entender o que eu tô dizendo. E pode fazer psicologia reversa. Quando eu falo que quem tem que mudar é o sucessor e não o patriarca pode falar, uai, por que eu não posso mudar? Se meu filho quer, eu quero junto com ele. Uai, ativou do mesmo jeito. Só que eu quero atingir o jovem que tá perdido. Esse cara, ele é mutável. Esse cara tem vontade de crescer. Até porque, assim, não tenho dados pra isso, mas pelo que eu observo, é muito mais comum um pai, dono da fazenda, dono da propriedade, que quer despertar uma coisa no filho do que um filho quer despertar no pai. Com Porque certeza. o filho já nasceu com uma condição financeira boa, ele não tá muito preocupado às vezes, né? A grande maioria. Agora um pai que fez o negócio, chega num estágio que ele fica preocupado. Beleza, e agora? Vou pra Qual é o onde? próximo passo, né? Como que esse menino aqui vai... Então faz mais sentido, aqui acho que tem mais espaço pra trabalhar com a pessoa nova do que com a pessoa velha. Faz mais Com sentido. certeza. E assim, por exemplo, um caso também dentro de casa. Meu pai um dia cogitou, falou, Dani, será que dá certo a gente trabalhar com confinamento? Na época eu atendia um confinamento muito grande e tal. Eu falei assim, pai, o negócio é o seguinte, é isso assim que funciona, nós vamos ter que fazer isso. Ele falou, dá não. Ele falou, o que foi? Dá trabalho demais. Ele já eliminou na primeira, é trabalho demais. Então vamos colocar, se eu fosse entrar no confinamento, quem ia cair no colo de quem? No seu. No meu amigão. E se vira, se eu não tiver conhecimento, responsabilidade e assumir isso como o meu papel dentro da fazenda, não ia acontecer. Por que nós não temos confinamento? Porque não é viável economicamente, logística e outras demandas. Mas, se fosse, seria responsabilidade minha. Deixando claro que no seu caso é porque a propriedade de vocês é no Pará e vocês moram aqui em Goiânia. Exatamente. Logicamente Confinamento é todo praticamente dia. impossível. E a logística da fazenda também para receber grãos, estocar, Não enfim. é Então interessante. hoje não é interessante. Daniel, eu sei que não é o nosso maior público, mas eu tô vendo que tem nos comentários muita gente que não é do agro. E eu gosto de receber esse pessoal, porque vem da UVP Capital, vem de outros canais, vem aleatoriamente do YouTube. E tem uns termos que pra gente é muito básicos, mas que muita gente não entende. Qual que é a diferença do confinamento e do pasto solto mesmo? Tá, vamos lá. Para um público que não entende. Certo. Existem duas formas de se trabalhar os animais. A pasto, que seria uma forma menos intensiva, e o confinamento, que é uma estratégia mais intensiva. Confinar é realmente você sequestrar esses animais, colocar eles num ambiente controlado, onde tudo que ele vai comer é o que você vai fornecer. Então, realmente, é um quadrado que não tem nada dentro, tem um coxo, uma água e aquilo lá, meu amigão. É basicamente você ficar enfiado dentro do seu quarto e alguém ficar te servindo ali o tempo todo. Pronto. Comida e água. É isso. Você Big vai ficar... Brother. Isso, Big Brother, é o Big pronto. Brother. Pronto. É por isso que ele chama confinamento. É uma granja. É o frango de granja ali. Isso, perfeito. E aí é um sistema mais intensivo, porque custa muito caro, mas ele é mais rápido, ganha mais peso. Em média, 1,5 kg por dia. Basicamente, e o pasto você fica parado, né? ocupa menos espaço também. Ocupa menos espaço, eu aumento a lotação na fazenda, enfim, é uma ferramenta de intensificação. O pasto é uma dieta mais barata, porque o pasto custa muito menos, e é uma dieta, um animal que sai de forma mais longa. Eu posso fazer, por exemplo, aí vem níveis ali dentro, né? Existe o mais extensivo, que são terras maiores, que a produtividade é menor, só que custa mais barato. E quanto mais intensivo, aí é onde vocês entram de forma muito bem, que é a contabilidade, que é a economia. Lucro igual a giro versus rentabilidade. Então, o gado a pasto, eu tenho um giro um pouco menor, mas uma rentabilidade maior. E isso resulta num lucro X. O confinamento é o inverso. Um giro muito maior, uma rentabilidade menor, e o lucro é outra conta. Enfim. Então, o pasto, ele tem crescido a intensificação disso. Com rotacionado, com manejo de pastagem, comendo melhor, performando melhor. É a forma mais barata a se fazer e mais duradoura. É a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. Porque o Brasil tem o dobro de animais do que os Estados Unidos e produz 20% a menos que os Estados Unidos. Porque lá não tem pasto. É confinamento. É confinamento, meu amigão. É feno, né? Feno, confinamento, grão inteiro, os caras moem. Por isso que as tecnologias de confinamento vêm de lá pra cá. Eles não têm um pasto. E eu não acho que o Brasil tem que seguir na mesma linha dos Estados Unidos. Nós temos o que o mundo não tem, que é pasto. Então nós temos que ser eficiente o quê? No pasto. O gado come capim. Essa é a melhor dieta. Ah, Daniel, você é contra o confinamento? Nunca. É só uma forma mais intensiva de trabalhar. Ela tem que estar dentro da operação. Mas o Brasil tem um benefício muito grande perante o mundo inteiro, que é ter pasto. Ô Dani, só aproveitando essa questão da gente ter pasto. Hoje o que a gente mais vê
Você pega uma grande fazenda, uma grande propriedade, via de regra você vai lotear essa propriedade. Onde a gente tem propriedade mesmo, era uma propriedade de mais de 150 alqueires, foram várias propriedades, hoje nós temos 3 alqueires, você conhece? A intenção hoje é intensificar numa área menor. O que você enxerga no futuro é isso. Isso vem da sucessão. Por quê? O velho que tinha 150 alqueiros, ele tinha isso aí há, sei lá, 150 anos atrás. Ele morreu, foi pros filhos. O filho morreu, foi pro neto. Aí, nessa época, esse cara, ele tinha 10 filhos. Eu, inclusive, passei numa fazenda esses dias agora, vim voltando Pará, fazenda 7 irmãos. E meu pai falou, ih, pai, esse neto aí... se lascou, meu amigo. Eu, não, um fazendão, cara, um planão doido. Aí eu vi lá, fazenda 7 irmãos, eu falei... Nossa, cada não um sobrou pegou uma nada pra quadra. ninguém, cara. Não sobrou nada pra ninguém. Agora, imagina os netos desse cara. Porque ele tinha... Era ele. Veio 7 filhos. Cada filho desse teve mais, sei lá, 3 filhos, 2 filhos. Meu amigo, dividiu a fazenda em 14 vezes, no mínimo. Enfim, essa é a lógica do agro ao longo do tempo. É isso que a gente tem visto. Então, nessa lógica, é sempre isso. Uma fazenda menor que tem que ser mais intensiva pra girar mais e lucrar mais dentro dessa atividade. Perfeito. Só que o agro, a pecuária, ela tá indo pra um rumo de distanciamento mesmo. Cada vez fazendas maiores e cada vez mais artesanais. Por quê? O meio tá se lascando. Não tem conversa. Por que o cara tá se lascando? Ele não tem volume suficiente pra fazer margem. Ele não tem... Aí ele pega o custo do grande e a venda do pequeno. Aí ele não aguenta. Então, o meio do negócio, ele tá sofrendo. Então, a gente tá vendo o quê? Aí esse cara aperta. Aí vou mostrar pra vocês qual é o ciclo da pecuária hoje. É um cara que ganhou dinheiro nos últimos 20 anos com a pecuária, só que degradou o pasto, não voltou esse dinheiro pra dentro da fazenda, extraiu, comprou casa, comprou caminhonete, levou dinheiro pra fora do negócio. A fazenda diminuiu produtividade, não consegue render o mesmo dinheiro que rendia antes, a atividade, rentabilidade normal do Brasil diminuiu, e aí agora a atividade não dá o que dava antes mais. E ele não tem dinheiro pra voltar a reinvestir no negócio. Quando ele vai reformar essa fazenda, meu amigo, ele não dá conta. Ele vai ter que entrar num nível de endividamento muito alto. O que acontece? Ele entra num ciclo de degradação, ao ponto de ele falar, cara, isso aqui não é rentável mais pra mim. Eu tenho 2 alternativas. Ou eu vendo, capitalizo, vou ver minha vida, ou é isso aqui mesmo. E aí chega num processo que esse cara aperta tanto, que ele vende a fazenda. Quem que compra? Um cara grande. Ou ele divide e vende pra 2, 3 pequenos. Então é isso que tem acontecido. O cara grande tem crescido, ou as fazendas têm se dividido. Esse é o ciclo hoje da pecuária. Verdade. Lidei com um caso desse há 3 semanas atrás. Agora fez todo sentido. Legal. Que a pessoa falou, cara, tem esse dinheiro aqui, quero vender uns alqueires e eu coloco em caixa, liquidez, aproveito o Selic alto, pago as dívidas. E é isso. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente foi rolando, arrastando essa situação. Gestão Gestão de depreciação do imóvel, no final das contas. Como uma empresa ela tem uma depreciação. Você compra um prédio, você compra um veículo, você já coloca uma depreciação. Ou seja, você sabe que aquilo dura 20 anos e depois de 20 anos você vai ter que novamente pegar aquele valor inteiro, né? E na fazenda não funciona assim. Só que o custo é muito alto. Hoje, por exemplo, a gente passou em uma área que era alagadiça. Hoje uma semente de um medículo é R$125 o quilo. Se eu jogar 10 quilos por hectare, custou R$1.200 o hectare. Só a semente. Isso tô falando de um custo mais caro que a semente de um medículo. Mas querendo ou não, meu amigão, quem que tem R$100.000 por hectare pra colocar hoje? Pra enterrar nada? Não tem. Só pra galera entender, são 4,8 hectares, é um alqueire. Isso. Ele tá falando de 1 hectare, R$125.000 por hectare. Então você já Então, tá falando de R$4.500. Isso. Pra mais, daí pra mais. Então o que acontece? Hoje, esse cara não tem esse dinheiro pra fazer isso. Aí, onde acontece? O cara se aperta, vende um pedacinho da terra pra capitalizar, ou seja, ele tá diminuindo estoque. Ou estoque de terra, ou estoque de terra, ou seja, diluindo patrimônio, ou estoque de animais. Então essa é a realidade da pecuária hoje. Daniel, como a gente muda esse cenário? Cara, se você tá apertado hoje, você tem sim que capitalizar de alguma forma, seja aumentando endividamento saudável pra investir no negócio, só que tem que investir aonde? Aonde dá dinheiro. Se você investir em estrutura, acabou, meu amigo. Desviou o dinheiro, aí você acabou de decretar a sua falência sem nem ver. Só que tem aquele negócio. A pecuária, o cara quebra devagar. Ele não quebra rápido. Porque a geração do animal é 1 ano, 2 anos. Aí a hora que ele vai pagar essa dívida, meu amigão, aí ele renova, enfim, ele quebra a longo prazo. Voltando ao assunto, como que ele muda essa história? Capitaliza, investe aonde dá um retorno, pega esse retorno, por exemplo, vou intensificar minha fazenda, vou
apertar ela um pouquinho aqui, vou capitalizar com mais animais e vou retornar pra terra. Aí ele começa um ciclo saudável, que também é a longo prazo. Você não sai dessa situação do dia pra noite, porque não tem como. No momento agora desse de alta, nós saímos da arroba de 200 pra 300, 350. Recuou um pouquinho agora, mas ela vai voltar. É o momento de trocar estoque por dinheiro. É momento de se trocar estoque por investimento em terra para aumentar a produção. Então, os tempos difíceis já passaram, o fundo do poço já passou. Agora que seu produto vale mais, é a hora de você voltar a um sistema saudável. Se você perder esse time, vai voltar o processo de degradação. A arroba vai cair daqui 4, 5 anos, você vai falar, moças, não serve essa atividade mais, que presidente, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, você tá errando dentro da gestão. Você não tá errando, não é o governo. E o que acontece? Não tem nem lado bom nem lado ruim. É você dentro da sua casa. Mas É uma boa ou má gestão. Não quero entrar no assunto político. Mas é uma boa ou má gestão. Cara, não interessa. Você tem que fazer dentro de casa. Se for bom e você não estiver fazendo gestão boa, você não vai pegar onda. E se for ruim e você não estiver fazendo sua gestão, você vai sentar mais. Então, depende, é dentro de casa. A gente pegou isso tudo, porque a gente pegou uma arroba em baixa, só que quando a gente ia jogar tava em baixa, ela despencou. Foi. Então a gente comprou um gado ali de R$1.300, de repente a gente vendendo um gado a 900. E a gente com gado pronto, arroba 200. A gente chegou a vender 220. Sim. E aí a gente segurou. O Daniel falou pra mim, falou, dá pra segurar? Dá pra segurar. Por quê? Porque eu tava sucedendo um pai que nem queria ter aquilo. Sim. Eu sucedi um não sucedido. Porque ele nem queria ter a fazenda. Sim. Hoje, o que a gente fez? A gente fez o que o Daniel falou. A gente apertou a fazenda. Por que a gente apertou a fazenda? A gente aumentou, a gente fez um endividamento saudável. Inclusive, você vai descobrir isso agora. E a gente fez um confinamento lá dentro de casa. Porque a gente precisa aproveitar a alta da arroba. Pra poder diminuir um pouco o buraco que foi criado. Perfeito. Então, tudo que ele tá falando, eu estou vivendo na prática. Então, é vivível. Sei lá, palavra estranha. É feio, é factível. É bem interessante. E o que acontece? Há 3 anos atrás, não lembro mais ou menos, a época, eu comprei umas novilhas de R$2.400 lá no Pará. Nossa. Pra fazer uma operação de 1 ano. Quando eu fui vender elas daqui 1 ano pra frente, eu vendi de R$2.400. Ou seja, toda a operação foi custo e comeu você o não dinheiro. Travou. Não, você não empatou. Não empatou, muito pelo contrário. O meu capital ficou igual, mas eu tive custo da operação de 1 ano. Só que olha o que aconteceu agora. Comprei uma garrotada, meio misturada, tinha de todo peso, 200 até 400 quilos tinha no mesmo lote, de 1.800. Se eu vou vender ela hoje, ela já vale quase 3.000. Se eu fazer peso médio. Ou seja, eu ganhei 50. Vamos colocar básico. Comprei por 2.000. Hoje ela vale 3, ganhei 50%. Valorizou meu patrimônio em 50%. Isso em quê? Em 6 meses, cara. A pecuária é assim. Se você não aproveitar esse time, você não vai sair dessa atividade de degradação. É o momento de você ganhar dinheiro na pecuária. Uma coisa que ficou pra mim, quando você tá falando ali sobre essa parte de sucessão especificamente, olha que me lembrou um outro podcast que a gente tava aqui, que era um pai e filho também, e eles explicaram um conceito muito interessante de conservadorismo, né? Sim. A gente tem, o que é um conservadorismo no final das contas, nas atitudes, não político, governo, tô falando nas pequenas coisas, né? É você manter o que deu certo e tirar uma porcentagem, 5% de tempo, dinheiro e tudo, pra você inovar. E aqui que tá uma coisa interessante, né? Eu sei que eu tô voltando ao assunto de sucessão agora, mas olha que interessante. Como que é pra um pai que limpou a bunda do filho, era um bebê, ensinou a falar, andar, engatinhar, dar comida, ver alguém falando assim, pô, tem que mudar muita coisa aqui na fazenda. Não vai mudar. Você não vai ouvir porque é complexo. Você fez o pai foi lá e fez a vida, fez a fazenda e deu certo. Então se deu certo, mantém, sabe? Só que quando a gente tem dois lados, né? Você tem que o deu certo, mantém, vai ficar exatamente igual e você perde qualquer tipo de inovação que acontece o tempo todo, seja de tecnologia, seja de comunicação e tudo mais. Ou você quer mudar tudo. Pô, deu certo até agora, mas eu acho que pode dar certo, eu fiz uns cálculos aqui e vai mudar e vamos mudar tudo. Os ambos estão errados, né? Talvez o ideal seja o que esse pai e filho tinha dito aqui, eu não vou lembrar o nome deles, que é, pega 90%, você tem 100% do dinheiro que teve, da atividade, do tempo, das coisas que você já faz, 100% das coisas da vida. 90%, 95% você mantém. E deu certo, você mantém. Só que você necessariamente precisa de 5% para que você teste. Só que esses 5% você nem conta, sabe? Então, digamos, você tem uma empresa. Digamos que você tem uma empresa ali à parte, né? Mesmo que não seja uma fazenda. Tira 5% do lucro e esquece. Esse 5% tá perdido. Mas ele é só para teste. Só teste. Só para escutar ideias, testar e ver que talvez aquele 5% dê certo.
E aí, se for validado, passar um tempo, aí você começa a mudar o grande. Então, acho que é uma boa forma de comunicação. Isso me lembrou que esse pessoal falou aqui, sabe? De um lado, eu vejo muita gente querendo vir mudar tudo e outro cara querendo manter porque sempre deu certo, né? É isso que eu enxergo. O cara que consegue fazer isso é um cara que está saudável na operação. Ele tem caixa. Só que o que tá acontecendo hoje? Tá todo mundo lascado. Esse 5%, meu amigo, ele já está comprometido. E aí o que acontece? A hora que o patriarca recebe a notícia dessa, vamos investir em inovação, o cara fala, moço, você tá louco. Tô nem pagando. Tô nem pagando o que eu devo. Você quer invista em inovação. Só que o que é o grande conflito? Olha só. Esse pra mim é o maior erro do sucessor. É ele querer trazer uma inovação sem entender o processo de hierarquia. O jeito que ele propõe é um combate à ordem, é um combate à posição de líder. Só que por quê? Porque ele fala da forma errada. E eu já vivi isso. Volta naquela pergunta que você me fez e eu não te respondi. Como que eu fiz em casa? Eu entendi que tudo que eu propunha como algo que deveria ser mudado. Foi o que você me falou. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí que o pai, não tô falando o meu, é todos. O que o pai fala? Pera aí, meu amigo, quem manda aqui sou eu. Quem é você? Quem é você? Isso é subconsciente, porque ele respeita o filho, mas ele fala, meu amigo, quem senta nessa cadeira sou eu. Aí vira uma guerra por poder e sempre o sucessor vai perder. Pode ser a melhor ideia do mundo, ele vai perder. E aí o que acontece? Ele se frustra, se sente o pior cara do mundo, acha o pai um ignorante e ele sai da atividade. Ou ele minimiza a potência dele dentro da fazenda porque ele não sabe colocar a ideia. Verdade. Como é saber colocar a ideia? É você chegar e falar assim, pai, o negócio é o seguinte. Eu analisei aqui os prós e os contras. Vamos voltar no mesmo assunto para ficar didático. De um confinamento. Deixa eu te falar. Se a gente pegar 5% da nossa boiada, fazer um confinamentinho pequeno. Pra começar. Pra ali, começar. É. Eu acho que eu consigo tocar a operação. Você vai precisar só me coordenar. Traz o cara pra dentro, mas aqui tá tudo certo. Nós vamos precisar, só um exemplo, de 100 mil reais. Eu vou comprar tanto de milho, tanto de sorgo, sei lá, casquinha, nananana. Beleza, eu vou ficar responsável. Dando certo, daqui a um ano a gente vai aumentando, mas vamos fazer uma operação segura. O que você acha dessa ideia? Você acha que dá certo? Aí, como o filho fala? Pai, nós temos que fazer um confinamento. Tem que mudar tudo isso aqui. Tem que fazer confinamento, tá errado, por isso que você perde dinheiro. Me libera 100k aí que Me eu vou libera comprar 100 tanto, mil então que eu vou coisa e fazer. pronto. Aí o pai fala, não, meu amigão. Vou mostrar pra você que eu tô certo. Vou mostrar pra você que eu tô certo. Aí o pai fala, vou mostrar pra você que quem manda aqui. Aí o filho fica sem espaço, o pai fica sem inovação, a fazenda fica sem a mesma linguagem. E aí você desfez uma sucessão saudável. O filho, próxima ideia que ele tem, ele fala, eu não vou falar nada do meu pai não, ele não me ouve. Aí tem a Nossa, maior queixa isso é do meu muito Instagram, meu pai não me ouve. E você tem uma história dessa, que é uma... Essa parte eu não lembro, mas você vai contar essa história, que essa história é maravilhosa. Quando você falou do seu pai do saureado, ele falou, não, perdoou o peão. Foi. Aí depois ele perdoou de novo. Aí depois ele perdoou de novo. Aí você falou, eu formei. Por que você perguntou 3 vezes pro peão, trem, que eu acabei de falar pra Não, você? e isso é recente. Eu, com a minha autoridade já consolidada, com as fazendas que eu já fiz prosperar, meu pai virou pra mim um dia, sei lá, 6 meses atrás, última seca. Dani, bom, cara, lá tá assim na fazenda, acho que eu vou pôr um saureado. Eu falei, pai, eu já tinha te falado, é o caminho, pode ir sem medo, é o que você tem que fazer. Só que às vezes a gente não fazia por questão de logística, comprava um caminhão pra mais tempo, enfim. Pode ir sem medo. Beleza. Ele virou as costas e ligou pro gerente da fazenda. Bom, então, conversei com o Dani aqui, acho que eu vou pôr um saureado, o que você acha? Até aí tá tudo certo, né? Tem que ter... Claro. Beleza, bom, beleza. Aí ele, não, ele ouvindo, meu pai só conversa na voz, né? Aí ele falou, não, pode pôr, é boa ideia, eu acho que vai dar certo sim. Beleza, ele foi falar de outro assunto, voltou. Não, mas e o saureado? Você acha que dá certo mesmo? E eu, aí na mesa lá, né? E eu assim, falei, deixa o pau quebrar. Aí ele, não, dá certo, pode fazer. Puxa, outro assunto, fala de cerca, serviço que tem pra fazer, não sei o quê. Não, mas vamos lá. O saureado, você acha que vai ser um bom negócio? Eu falei assim... É de brincadeira com a minha cara, né? Eu falei, não, você deve estar de sacanagem. Aí eu levantei e saí, eu falei, não, de jeito aqui não dá pra conversar, não. Levantei e saí, fiquei de boa. A hora que ele desligou, aí eu voltei lá, eu já tinha respirado, né? Aí eu falei assim, pai, você ficou com alguma dúvida em relação ao saureado? Ele, não, por quê? Eu falei, não, você me perguntou, eu falei que era o bom caminho, você confirmou com ele e perguntou mais 3 vezes. Se a minha palavra, se a minha opinião não bastar, porque se ele falasse assim, ó, não dá pra rodar aqui, eu não consigo mexer, beleza. Aí a minha opinião foi pausada, por quê? Pelo operacional. Massa demais. Mas ele já confirmou. Você ficou com alguma dúvida do que eu te falei tecnicamente sobre o saureado? Não. Então por que você perguntou 3 vezes pra ele? Não, perguntei não. Eu falei, pai, tá tudo certo. É só que assim, ó, nós temos que alinhar nossa comunicação. Se o que eu te falar não tiver peso, nem me pergunta. Toca a operação. E eu vou te apoiar no que você decidir.
Agora, se você quer a minha opinião, vamos caminhar nós dois juntos. Só confirma com ele se dá certo de fazer. Você não tem que não falar com o funcionário. É só caminhar junto. Aí ele, não, tá tudo certo. Eu falei, não, pai, relaxa, tá tudo certo. Então, é como que você fala? Pai é pai, meu amigo. Eu posso ter 40 anos. Respeito, né? Não é isso, é como ele vai me olhar. Eu posso ter 40 anos de pecuária. Eu posso ser o cara mais foda da pecuária. Ele vai me ver como filho. Como o Daniel, que ele ia assistir todos os jogos, que ele ia lá no Agostiniano. Eu vou ser esse cara pra ele. Então, hoje em dia, eu posto um vídeo igual a gente postou um vídeo lá na maternidade e tal. Aí eu falei, pai, deu 50 mil visualizações. Ele, Dani, 50 mil pessoas viram o vídeo? Eu falei, é. Tá bom, ele vira as costas e vai embora. E, tipo assim, amigo, tipo assim, tá nem aí, entendeu? Tipo assim, ele não sabe o que tá acontecendo. É um mundo paralelo. Não, então... Isso é engraçado, né? Meu pai também não tem muito conhecimento de rede social nem nada, né? E aí, ele trabalha ele é policial lá em Canarana, né? Trabalha na delegacia. E aí, um dia, na delegacia da cidade de Canarana, alguém comentando, falando, não, tem um cara que tá fazendo um podcast também, tá mexendo com internet, né? Deixa eu te falar. É o Edson, né? É Edson que Benatti. Aí o pessoal, vai, seu nome não é Benatti também? Eu falei, é o filho do Chico, pô. Assim, aí sem entender nada, né? Conversando mais. E aí, bom que meu pai me liga, só pra você entender o quanto que ele entende. Ele falou assim, então, tava hoje lá o pessoal falando no seu site. O seu site tá grande aí e tal. Tá não sei o quê. Aí ele, e peguei o site do pessoal lá também, que ele pra você falar do seu site pro site dele também. Então, outra jeito, geração, outra coisa. Não entende muito. Então, assim, você tem que ter um tato pra falar, porque a geração antiga ela é muito do resultado. Se eu falar hoje, não, pai, ou o que eu faço, meu pai não entende o que eu faço. Não entende. Pra ele, eu tinha que estar vendendo sal até hoje. Porque isso é trabalhar. Se eu fosse assim, pai, deixa eu te falar um negócio. Não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso que eu quero pra minha vida. Na cabeça dele, eu sou um vagabundo. Ele não acha isso porque ele me conhece. Ele conhece o fundo do meu coração. Mas ele acha que o meu negócio não dá certo. Por quê? Porque pra ele, internet não é um negócio. O que é negócio? Aí como eu fui a minha vida inteira. Eu fui esse cara. E ele me olhava com orgulho. Por quê? Eu rodava 5 mil km por mês, eu acordava 5 horas da manhã, ia dormir 10 e trabalhava. Até eu ficar ansioso, depressivo, não sei o que. Aí eu falei, não quero isso mais pra minha vida. Mas pra ele, aquilo ainda é trabalho. Porque foi como ele viveu a vida toda. A geração anterior, ela precisa necessariamente de coisa material pra ver. Isso. Eu lembro que, por exemplo, há um tempo atrás eu tive fiz uma loja, né? A loja deu certo, inclusive vendi a parte dela, já não tenho mais muita relação com ela. E no início, o primeiro mês tem um faturamento considerável lá. Em números dava 280, 290 mil de faturamento, assim, pro primeiro mês uma loja começando. Falei, pô, bom dinheiro, né? Nunca falei isso pra ninguém, de família e tal, do meu pai. Né? Só que, pô, pra ele era o Edson, ele chama de Edinho até hoje, né? Edson. Ele falou, o Edinho tá começando na loja. Era isso. E aí era eu, aqui, tinha um estoquezinho e tal, começando e tal, normal. Depois ele tá melhorando, tá com 2 cadeiras. Tá com 3 computadores agora. Era isso, era o melhorar, o crescer, o dar certo, trocou de carro, tá com 3 computadores. Você chega lá, é um espaço grande. É isso que a geração anterior vê, querendo ou não. Então é uma forma, isso é bom e é ruim. Por quê? E aí eu falo agora pra outra geração, pra geração que vê isso. Porque é mais fácil de você enganar também. Tem muita gente que aluga um barracão, aluga um carro, faz isso aqui, e quando vou ver, você acha que tem dinheiro. Aluga uma caminhonetona, chega lá, e às vezes o cara que tem o conhecimento, que pode te ajudar, talvez não seja aquela pessoa que tá mostrando, né? Pô, eu isso. Desculpa. A rocha aí. Não, a uma vez rocha. que eu peguei a caminhonete aqui da empresa, um tempo atrás, e, cara, me viram, né? Minha família me viu, pô, tá rico. Caminhonete. Nossa senhora, que é isso, hein? Prosperou, mano. É isso. Esse foi o atestado de que ganha dinheiro. Nossa, virou fazendeiro. Aí na conta o que tem em conta de investimentos, esse é um dos maiores problemas, talvez, de muitos investidores, que é o que você tem na conta como investimento. Às vezes tem um patrimônio milionário na conta como investimento, mas você não tem como expor isso. Você não tem como falar. E que bom também, né? Porque a gente viver dependendo disso, mas pra negócios, pra sentar na mesa e ser respeitado, às vezes uma caminhonete, às vezes uma casa grande, às vezes uma marca de roupa, é o que mais vale. É interessante isso, né? Só que dentro da sucessão, cara, olha que interessante isso. Se você entender como as gerações se comportam, você vai desvendar a sucessão.
Por quê? Se a geração passada valoriza o esforço, se eu não me esforçar e der o resultado, não tem o mesmo peso do que o esforço mais o resultado. Então, quando o sucessor ele entende isso, ele fala, cara, não é o resultado que vai ganhar meu pai. E eu entendi isso muito cedo. Então, e nem que eu entendi, natural, eu vendo meu pai trabalhar muito, eu fui esse cara que trabalhou muito. E ele valorizou isso desde cedo. Então, ele vendo o meu esforço, ele sempre falou pra mim, Dani, isso vai dar certo. Não, você não tem preguiça, você é trabalhador. E eu via os meus pais conversando sobre isso. Então, foi a forma natural de eu ganhar o respeito dos meus pais. Porque se eu tivesse ganhado o mesmo dinheiro que eu ganhei de forma menos trabalhosa no primeiro momento, talvez meu pai não me olhasse com os mesmos olhos que ele me olha hoje. Então, se você está dentro de casa na operação da família e você dá resultado, mas com pouco esforço, talvez isso seja um ponto que te desabone inicialmente. Só que, claro que não é o resto da vida que vai ser assim. Você vai evoluir dessa fase. Sim. É só uma validação. Isso também não é uma regra, mas é como as gerações se comportam. Talvez seu pai tenha a mente aberta e fala, cara, tá tudo certo. Eu já entendi o mundo como funciona hoje. Mas se você tem um pai que ainda é, como eu acredito que seja 90% das pessoas que estão nos assistindo, que é mais conservador, você precisa mostrar o esforço primeiro. E quebra o orgulho, humildade, meu amigo. É arregaçar a manga e falar assim, eu sei que eu não precisava acordar às 5 e parar de trabalhar às 7 horas da noite pra ter esse resultado. Mas eu vou fazer porque isso aqui vai me gerar confiança, credibilidade. E aí depois vem um segundo passo. Você ganhou esse degrau na autoridade com a família, aí você vai diminuindo o esforço e aumentando o resultado com o quê? Com a confiança maior. Agora você tem um pouco mais de voz ativa. Agora seu pai te ouve porque ele sabe que se precisar você vai fazer. Então hoje dentro da fazenda, eu não tiro nenhum centavo dentro da fazenda. É esforço, é estar com meu pai. Por quê? Primeiro, eu gosto muito de fazer isso. Então é realmente prazeroso pra mim fazer isso. Segundo ponto, tenho sim os meus animais hoje lá dentro. Sou beneficiado de um negócio de pai pra filho e tá tudo certo. Mas isso é uma coisa que já tem mais de 10 anos que isso acontece. É construída. Eu comecei com 4 gabiru. Isso é importante falar. Porque todo sucessor acha que, por exemplo, eu cresci grande ou outra pessoa cresceu grande. Meu amigo, não. Eu queria te pedir isso. Faz a linha do tempo. Certo, vamos lá. Posso só um adendo aqui rápido pra perder. Eu acho que uma coisa interessante também que eu vejo com o sucessor que é um problema é a instabilidade. Porque pra pessoa mais velha, não importa, além do resultado, tem que ter uma estabilidade do resultado. Entre 1 milhão no mês ou uma segurança de 100 mil, ou 1 milhão no ano ou 100 mil todos os meses seguros, pra pessoa mais velha, a estabilidade, ela é um dos maiores ativos, na verdade. Eu vejo ele acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, eu vejo ele com as ideias meio parecidas. Tem muita gente nova que eu vejo que ela, o tempo todo, ela tá na grande sacada, no grande movimento. Agora eu achei, agora eu vou... E aí, há 3 meses, aqueles voos de galinha, sabe? Isso é pra qualquer área, né? Só a agronegócio, a fazenda, cara. Eu tava ouvindo você falar aqui. Cara, isso é pra qualquer moleque. O esforço, o seu pai vai olhar o seu esforço e vai falar, realmente, ele tá... Meu filho é agarrador mesmo. Mas isso é muito interessante, esse conceito de esforço. O meu conceito de esforço é mão na massa. É fazer. Pegar o saco de sal, colocar no ombro e fazer. E meu pai falava assim, você não precisa disso. Fala, não, mas eu preciso. Porque a gente comprou a terra. Aí, não, você não precisa. Você precisa sentar e administrar. Mas eu não gosto disso. Isso não é esforço. E eu não tô fazendo nada. Eu tô sentada fazendo nada. Tô só escrevendo alguma coisa. Então, na cabeça dele, não. O esforço seria sentar e administrar de fato. Mas é porque o nível de consciência do seu pai é diferente. Exatamente. Então, no seu a gente tá falando do funcionário público. Por que vem um pensamento desse? O funcionário público, ele está acostumado com a previsibilidade. Exatamente. Exato. E eu sempre falei pra ele, falei, pai, agora a gente vai fazer tal coisa. Mas cada hora você me fala um trem. Falei, o mercado muda. Não, mas não é assim, você tá ficando louca. Eu falei, não, pai, calma. Nós não concursamos e fizemos a mesma coisa todo dia, não. Então, quando você falando, eu não tava lembrando disso. É muito interessante. E é o perfil, porque na época, por exemplo, minha mãe foi bancária há 17 anos. O gerente do banco era o ápice da carreira, meu amigo. Não, era sou o cara gerente da cidade. do banco. Não, eu sou amigo do gerente do banco, você não tá entendendo. Então, é o perfil, é a história que viveu. E a gente tem que entender o quê? A cabeça do pai é tudo que ele viveu, que é diferente do que a gente viveu. Então, essa linha do tempo, Lizinha, como é que foi? Sempre vivi com meu pai na fazenda, nas férias, e ia lá, passava 60, 90 dias. Nasci e engordei em Goiânia, então eu tenho o pé na cidade, só que o meu coração sempre foi na fazenda. Quando chegou na época de escolher o curso, 16, 17 anos, eu falei, cara, vou fazer o quê? Direito? Não vou ler o suficiente.
Medicina, não vou estudar o suficiente. Uhum. E não era só isso, não era só um cara preguiçoso, era um cara que, cara, eu não amo isso. Beleza. Falei, não, eu quero mesmo, é o agro. Tá, conversei com meu pai, ele, não, faz veterinária. É um curso que já é muito mais consolidado. Fiz pra UFG, passei na primeira fase e não passei na segunda, graças a Deus. Aí, beleza, eu falei assim, cara, não vou fazer, tinha algumas faculdades menores, que eu não quero falar o nome, não vou fazer essas faculdades, eu quero fazer uma faculdade melhor. A única faculdade melhor que tinha era a PUC e só tinha zootecnia, não tinha veterinária. Aí eu olhei a grade curricular e uma tarde, olhei, falei, uai, é isso aqui que eu quero mesmo. Então tá bom, vambora. Entrei, sendo muito sincero, vagabundei durante 1 ano. No final eu fui e passei na UFG. Só que na primeira semana, na PUC, eu apaixonei pelo curso. Porque eles apresentaram o curso verbalmente, como funcionaria. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Eu não quero mais veterinária. Eu desamaldou, Deus me direcionou pro lugar certo. Sentei na cadeira que eu precisava sentar. Aí, a partir dali, eu direcionei, porque a minha cabeça sempre foi, o que eu preciso fazer para ser o melhor pecuarista possível? Porque a minha inspiração sempre foi meu pai. Então, eu queria ser melhor do que ele. Por quê? Eu vi que aquilo dali é o que tem meu coração. Só que eu tenho que ser melhor, eu tenho mais condições. Mas, zootecnia vai me dar isso? No meu caso, vai. Segundo passo, saindo da faculdade, eu fui um cara muito à toa até o 5º período. Do 5º período, eu atentei e falei, opa, agora eu preciso virar homem e fazer alguma coisa. Atirei pra todo lado, fui pra parte científica, fui pra tudo, fiz tudo. Morei em confinamento 3 meses, não, tudo. Até um dia que eu entrei na empresa jovem da faculdade, chama Compavet, empresa júnior, e ela vendia consultoria. Só que eu nunca tinha vendido nenhuma. Aí, cheguei com um companheiro, o Yuli, mandar um abraço pra ele aqui. Chegamos lá, falei assim, cara, vamos vender uma consultoria, beleza. Deus abençoou, bateu um telefone lá, um cara lá de Pirinópolis. Ô, bom, você é empresa júnior, vocês vendem consultoria? Vendo, vem cá me visitar. Beleza, foi lá, não é dois, meninão de tudo, vender consultoria. Ele já tinha uma base técnica e eu sempre fui mais conversador, fui pro comercial. Chegamos lá, eu barulhei, vendi. Sempre fui vendedor, trabalhei no balcão da loja do meu pai, beleza. E aí, a hora que ele me apresentou o que ele sabia tecnicamente, eu falei, cara, onde é que você aprendeu isso? Aí ele falou, uai, na empresa que eu trabalho de consultoria. Eu falei, moço, apoio lá dentro amanhã, você tá louco? Não, aí ele não, moço, pode pôr, põe eu pra falar com o cara, eu quero isso aí. Não, nem perguntei quanto pagava, nem nada. Beleza, sentei na mesa do cara e falou assim, ó, você vai entrar por indicação, nem quer saber seu currículo, nem nada. Beleza, entrei. E ali eu garrei a oportunidade. Aí a história é muito longa, mas eu vou resumir. Dali pra frente, eu falei, beleza, é isso aqui que vai me levar. Por quê? A consultoria ensina outros pecuaristas a melhorarem. Então, meu amigo, se eu aprender com quem ensina, uai, eu tô muito melhor. Ótimo. Cresci muitas frentes de trabalho muito rápido. Isso eu tinha 21, 22, fiquei lá até os meus 24. Aí eu falei assim, cara, aprendi pra caramba, cara. Só que aqui eu não vou prosperar financeiramente. Era o que tinha. Falei, desliguei. Passei 3 meses na pandemia, desempregado, sem falar pra ninguém. Só que olha que interessante. Nesse momento, como eu realmente era muito esforçado dentro da empresa, só que desalinhou o propósito, o dono da empresa virou pra mim e falou assim, Daniel, não fala pra ninguém que você tá desempregado. Desempregado vale menos do que a bosta de um cachorro. Faz o seguinte, qualquer empresa que você for falar, fala que você trabalha aqui e pede pra me ligar. Meu amigo, eu estava pedindo demissão. Que patrão que fala isso? Aí você vê o quanto que você lá dentro foi um cara bom. Porque esforço, eu era o pior lá dentro. Sem nenhum ego e vaidade eu falo disso. Porque eu tinha menos conhecimento do que todos, só que eu tinha mais esforço. Se eu precisava aprender, cara, depois assiste o vídeo lá que eu coloquei, o dia que eu me tornei zootecnista, que é essa história. Aí eu falei assim, beleza, sempre fui o mais esforçado. Aprendi. Saí de lá, fui pra supervisão comercial. E aí foi nesse tempo que meu pai falou, não, constrói sua vida. Beleza. Fui pra supervisão comercial com 24 anos, montei uma equipe, mais de 10 representantes, coordenei mais de 30 municípios, dobrei o volume vendido na área no primeiro ano, depois pecuária despencou, foi uma época muito difícil, passei 3 anos nessa atividade, até o momento que eu falei assim, cara, não quero. E ao longo desse período, sempre que dava, eu ia pra fazenda com meu pai. Então, eu nunca desliguei da sucessão. Teve ano que foi muito agarrado na consultoria, que eu não tinha tempo, cara. Eu passava 2 semanas no Mato Grosso. Voltava, passava o domingo em casa, 2 semanas em Minas. Voltava o domingo em casa, 2 semanas no Tocantins. Como é que eu vou passar 2 semanas no Pará com meu pai? Não tem como, cara. Então, nesse ano, eu passei um pouco mais desligado. Mas o resto foi sempre que dava uma brechinha, eu tava na fazenda com meu pai. Então, eu nunca desliguei. Você tava junto também. Não, sempre. Mas eu não participava do negócio. Mas a sucessão estava correndo. Sucessão estava correndo. Só que a fase que eu disse foi onde eu cresci. Cresci por fora. Eu estava fazendo a sucessão, mas não interna. Eu tava fazendo ela externa. E depois eu voltei pra dentro do negócio.
Dentro da supervisão eu já tinha uma flexibilidade um pouco maior. Em meses que naturalmente vendiam menos, eu ia pra fazenda com meu pai. Beleza. E aí até que chegou o ponto que eu falei assim, cara, beleza, eu vou agarrar nas minhas outras atividades, consultoria, digital, e agora eu tenho mais tempo livre pra ver com meu pai. A partir dali, por exemplo, ano passado, em 6 meses de ano eu tinha ido 4 vezes pra parar com meu pai. E aí foi muito mais intensivo. E eu entendi a minha posição dentro da fazenda. Alinhei conversa, alinhei linguagem, eu alinhei o meu posicionamento, eu alinhei quem eu sou pro meu pai hoje dentro da atividade. Eu entendi que a atividade não consegue me bancar hoje, a hora do homem é cara, tô brincando. Então eu entendi que a atividade não consegue me bancar e tá tudo certo. Por isso eu tenho as minhas coisas por fora, porque eu sou independente financeiramente, mas eu estou dentro do que meu coração palpita. E isso aqui é retroalimentado. Eu não sou 2, Daniel, eu sou um só. E eu vivo isso aqui junto. Só que um é o meu trabalho, a minha fonte de renda. Outro é o que eu amo fazer e eu faço com a maior paixão do mundo, que é acompanhar meu pai, que é trabalhar, que é estar junto, que querendo ou não também é uma coisa que é minha. É minha, dos meus irmãos, da minha família, de todo mundo. E tá tudo certo. Então essa foi a minha trajetória, não sei se ficou muito... Não, ficou muito claro. longo. Ficou ótimo. E foi assim que eu entendi o que é sucessão. Nesse caminho, eu cresci tecnicamente, fazendo outras fazendas prosperar. Tinha fazenda que eu atendia de 89 mil hectares, cara. Tipo assim, é piada, tá louco. Aí eu chegava em casa contando essa história pro meu pai. Pai, fui lá na fazenda, cara. Sei lá, 13 mil boi confinado. Meu pai, 13 mil boi confinado, Dani. Aí ele foi entendendo o que tava acontecendo. Isso me deu confiança. Você criou a sua autoridade perante a ele a partir disso. Exatamente. Por quê? Eu chegava em casa, aí ele me ligava. Dani, como é que tá aí? Eu falei, pai, tô penando igual um porco, moço. Os caras tá moendo aqui. Não, moço, arrocha, bambeia não. Tá na hora de você trabalhar. E eu, às vezes, lá no Mato Grosso do Sul, moço, moendo lá, o pau quebrando. Aí ele, não, dava 8 horas da noite, ele me ligava, o que você tá fazendo? Nossa, pai, tô fazendo um relatório aqui, eu tô cansado pra caramba. Não, moço, arrocha. É isso aí mesmo. Então ele sempre foi um incentivador pra mim. E aí quando eu ligava contando as histórias, nossa, pai, que hoje deu um problema no pasto, nós fizemos isso, aquilo, outro. Ele foi ganhando confiança. Porque eu fui dando resultado pra outros. Perfeito. Como é que eu não vou dar resultado dentro de casa, sendo que eu tô dando resultado pra outros? Numa fazenda que toca... No confinamento que eu morei, moça, era 33 mil boi confinado. Você treina. 33 mil boi confinado. Na época que eu fui, tava com a lotação um pouco menor, mas a estrutura é a mesma. O movimento é o mesmo. E aí, contando as histórias, isso foi gerando autoridade. Então, eu falo e repito quantas vezes for necessário. O sucessor que tem a possibilidade de crescer externamente no início da sucessão, faça isso. É o caminho mais rápido para você ganhar conhecimento, ganhar autoridade, ganhar confiança e, principalmente, aumentar a visão de mundo antes de ser um sucessor interno do negócio. E existe uma etapa de sucessão dentro da fazenda. O sucessor são 8 etapas. Ele começa como um cara invisível, onde ele não tem domínio sobre nada. Ele é um cara que ele é leigo, ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Ele é o filho mesmo. Depois ele passa a ser um cara observador. E aí ele vai ganhando consciência. Até ele ser um cara que ele é observador e ele faz parte, ele apanha, ele trabalha, ele vira o esforço, é a fase do esforço. Depois ele vira um cara que tem esforço e começa a ter voz ativa. E são 8 fases, até ele chegar a ser um cara que ele diminui o esforço, tem mais voz ativa, começa a andar lado a lado, nunca acima do pai. A não ser que seja a vontade do pai, óbvio. Mas no máximo, lado a lado. Ou atrás acompanhando e sendo suporte. Ó, não, bambeia não, tô com você. Bambeia não, tô com você. Então hoje, dentro da minha casa, eu sou muito mais um braço direito, um fazedor junto com meu pai, do que um líder. Por quê? Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Hoje, na fazenda, não tem 2 cadeiras de líder. Não tem 2 cadeiras, meu amigo. Se fosse uma fazenda de 20 mil boi, talvez teria. Mas hoje, dentro de casa, não tem 2 cadeiras. Lá dentro, eu sou o sucessor e o braço direito do meu pai. Eu não dou ordem, né, na fazenda hoje. Porque se eu der, inerentemente ele vai se sentir o quê? Uai, ele tá tomando meu lugar. Ele não vai achar ruim por mim. É por ele tá ficando inútil. Então eu respeito. Quando eu tenho que dar uma opinião, ele fala o que ele tem que falar. A hora que tá nós dois, pai, você tinha que ter feito isso, eu acho que você errou aqui. Mas de boa, eu não tô acusando. E como a geração passada, ela apanhou demais, eu já errei nisso. Eu chegava falando assim, pai, você errou, você tá doido? Você tinha que ter feito isso, aquilo outro. Aí na cabeça dele o quê? Eu não errei, quem que é esse moleque pra falar que eu errei? Exato. Moço, cala a boca, fala comigo, não. Aí eu falei, moço, tô querendo ajudar. Aí o que eu entendi? Pai, eu sei que hoje não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas o caminho certo era esse.
Nossa, Daniel, é mesmo, né? Mudou. Por quê? Eu sei conversar. A sua forma de abordagem mudou. 100%. Mas como é que mudou? Apanhando. Por isso que eu falo que tem que ser corajoso. Porque o primeiro passo, o sucessor apanha igual um cachorro sem dono, meu amigo. Por quê? Ele tá no mundo, vê que dá certo, traz pra dentro de casa, apanha. Você não sabe de nada. Como que eu aprendi isso? Hoje eu tenho consciência. Um dia eu cheguei em casa, eu já tava rodando as fazendas tudo, moço. Não, moendo. Cheguei na fazenda. Pai, manejo de pasto tá errado. Tem que tirar esse gado aqui mais rápido. Aí eu falei uma coisinha que ele entendeu. Aí ele falou, nossa, Daniel, pelo amor de Deus, vai estudar. Porque você falar um trem desse numa outra fazenda... Não. Aí eu começava, não deixava nem eu falar. Aí eu falei, cara... Aí eu saí puto desse dia. Voltei pra casa assim, mordido. Eu falei, caramba, velho. Aí eu falei, cara, ele tá certo, peraí. Eu que tô errado. Por quê? Se eu tivesse falado... Não, aí foi... Claro que na hora eu não tive esse discernimento, mas as coisas foram evoluindo. Porque eu era muito novo. Então hoje, eu cresci, eu amadureci muito rápido. Eu continuo novo, mas eu amadureci muito rápido. Tem 29 anos. Só que eu vivi processos muito mais rápidos do que a maioria. Porque eu fui intencional. Beleza. Dentro disso, aí eu mudei a comunicação. Eu falei, em vez de eu falar o que ele tem que fazer, eu vou perguntar se ele consegue fazer. Isso é legal. Aí ele falou, opa, então hoje o meu pai chega pra mim, ele me manda mensagem, Dani, bom, eu acho que eu vou pôr esses boi no autoconsumo, o que você acha? Aí eu falo, pai, como é que você tá de pasto? Às vezes eu tô longe, ele tá mais perto. Não, eu tenho aquele pasto assim, sabe? Falei, sei, tá bom. Falei, pai, faz o seguinte, você vai dar 1,5 kg por boi, faz isso, aquilo, outro, separa só tantos boi, vai dar tantos sacos que o estoque vai dar, não sei o que. Esses boi dá certo. Acabou. Tá decidido. Então hoje eu sou um braço direito do meu pai nisso. Poder de decisão, conhecimento técnico, trocar ideia. Esses dias mesmo o funcionário ligou, não, eu quero pedir conta. Aí eu falei, pai, tava anunciado, né? Você sabe o que ia acontecer. Eu já tinha conversado com ele, do dia que o funcionário entrou. Aí ele falou, a gente voltando à fazenda. Ele falou, você tem razão, você me falou mesmo. Mudou. Que dia que meu pai ia falar isso pra mim, cara? Por quê? Só que quando ele entrou, eu não acusei. Eu orientei. Eu falei o que ia acontecer. E eu falei com um tom de voz de ajuda. Eu não falei com um tom de voz de acusação ou de enfrentamento. Então, a sabedoria de como falar muda tudo. E se um pai for afrontado, você nunca vai ter liberdade. Porque o dono é o pai. O dono não é o filho. E o que acontece hoje na sucessão no Brasil é o filho não sabe conversar com o pai é ignorante por cultura ou desinformação, não consegue conversar com o filho, vira uma briga geracional. O pai perde o filho dentro da operação, o filho perde a admiração pelo pai, porque ele só apanha, acabou ali. O elo, tudo que era pra ser apoio, vira briga. E aí eu já vi muitos casos do cara falar, moço, que fazendo o quê, moço? Que se vira pra lá. Não é ele que sabe tudo? Então se vira, que se for pra lá. E aí, cara, imagina, desculpa, eu não dou conta de não entrar nessa pauta. Imagina Deus vendo tudo que ele construiu pra uma família ser destruída por falta de comunicação, cara. Só por ego. Só por ego. Por orgulho. Deus construiu a família pra ser o quê? Unidade e linguagem. Aí quando você rompe isso, você perdeu a história da família por orgulho e por vaidade. É vaidade. Eu falo, cara, a obrigação da falta de vaidade é do filho, não é do pai. Mas, assim, a gente sabe que na maioria das vezes, desculpa acusar, mas na maioria das vezes a culpa é do pai, por falta de sabedoria. E mimou também. Passou a mão na cabeça também, em algum momento. Um erro de criação, mas quem tem que se submeter é o filho. Sim. Muitas vezes estando certo, e eu passei por esse processo, de saber tecnicamente que estava errado, só que ter que me calar, engolir seco. Justo. Deixa o pau torar. Eu só vou avisar, mas deixa o pau quebrar. Daniel, Então... e hoje? Então, se eu sou um fazendeiro, tô assistindo isso aqui, eu sou tenho uma propriedade, já entendi que eu preciso começar a pensar na sucessão, ou sou um menino novo aí, tenho na faixa dos 20, 30 anos, tô querendo já começar a pensar em sucessão. Como que você consegue ajudar esse pessoal? Deixa eu agregar a sua pergunta. Eu percebo que você trabalhou muito com consultoria técnica ali, Sim. voltou e fez você ganhou esse arcabouço comportamental. E agregando, eu sou o cara que chega em você e fala, cara, meu pai não me ouve. Como é que você vai trabalhar com esse cara
comportamentalmente, comportamental. É isso mesmo. Porque na parte de finanças, cara, tudo que você tá falando aqui, eu consigo deslocar pra várias áreas da nossa Eu vida. tô pensando também... O lance do orgulho é muito claro. Pô, difícil demais falar com... Só de passar pra resposta, eu tava até pensando aqui, eu cresci muito como executivo de empresa, fui de uma, fui de outra, eu consegui ser bom nisso. Como? Porque eu não questionava. Mas, pô, não questionar? Como assim? Não, eu executava. E aí, depois de executar, eu dava opinião. Então, por exemplo, a gente vai fazer A e não B. Era o que o diretor, o CEO falava, eu como executivo executava, mas eu executava, não questionava, mas dava opinião. Eu acho que vai dar errado. Mas eu fazia. Depois de fazer e deu errado, eu falava, porra, o Edson falou mesmo. Então, ou seja, porque se eu questionasse, depois de um tempo, antes de dar uma ordem, começaram a me perguntar. Tô pensando nisso, o que você acha? Por quê? Porque eu executei e falei que é a minha opinião, entendeu? Aí deu errado, começaram a me ouvir. Então comecei a ganhar voz. Então falou assim, Edson, tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Aí eu dava minha opinião. Depois de um tempo, já não me perguntavam. Depois de um tempo, eu já dava minha opinião e acatavam. Depois de um tempo, eu tava dando ordem. E assim eu fui crescendo. Isso aí é no espectro da gestão. Liderança. Em tudo. Cara, dá pra deslocar o que você falou aqui, muita coisa. Sim. Então, perceber esse aspecto comportamental que você agrega à parte técnica. E na parte de finanças, né, de consultoria de investimentos, o cara que consegue trabalhar o comportamental, que, logicamente, eu entendo que quem trabalha isso é porque viveu, né? Vive isso, viveu, enfim. Eu sou o cara que... Meu pai não me ouve, cara. E agora? Como que você vai trabalhar o comportamental e o técnico nesse cara para criar aquele passo a passo na sucessão? É claro que cada caso é um caso. E aí cada caso tem aquele contexto e o momento, né? Sim. Como é que você vai atuar nisso, cara? Perfeito. Primeiro passo, ele tem que ouvir isso mais vezes para criar consciência. E o canal mais rápido é o Instagram e o YouTube. Então hoje tem meu canal no Instagram, Daniel Rabelo Zou, que eu falo disso. Tem um canal no YouTube, Agrosucessão, que acho que tem um podcast só sobre sucessão. E também no Instagram, que eu falo de sucessão todo dia. Então o primeiro passo é nível de consciência mesmo. Instagram, o cara tem que me seguir pra ele ouvir isso mais vezes. O segundo passo é o quê? Ele tem isso eu tô falando realmente de nível de conhecimento. Se ele não tem ainda um aporte suficiente, ele tem que começar com conhecimento mais básico. Ele pode começar, por exemplo, com aulas gravadas que eu vou direcionar assunto pra ele. E eu tenho isso pra oferecer pra ele. E o segundo passo, que esse é a grande diferença, que é o cara que quer realmente mudar de vida na sucessão, e ele vai mudar não só a dele, da família. Porque ele vai ver a mudança de comportamento de todo mundo, como eu vi. Porque eu mudei o meu e o resto foi mudando junto. Porque são reações, né? Então, é o quê? Um acompanhamento. Uma mentoria. Durante 6 meses eu vou acompanhar essa pessoa. Porque eu preciso que esse cara tenha um contato mais direto comigo. Porque se ele não tiver, ele vai receber a informação, mas ele vai se perder na hora de executar. Como é que ele não erra na execução? Daniel, é assim, assado. E pode ser um erro de muitas pessoas dentro do grupo da mentoria. Então, essa mentoria foi criada pra isso. Exatamente. Então, você tem uma mentoria pra acompanhar o cara da sucessão. Então, pra treinar o filho. A primeira turma ela vai acontecer agora, final de janeiro. Então, tá anunciando em primeira mão legal. Que ela vai acontecer agora no final de janeiro. Vai ser uma turma reduzida justamente pra ter esse acompanhamento, porque o sucessor ele precisa de acompanhamento. Vai crescer muito mais rápido do que se for em doses homeopáticas. Porque é o acompanhamento que muda. Eu tive esse acompanhamento. Então, a ideia da mentoria é justamente essa. Acompanhar, orientar em 3 pilares. No pilar técnico, porque ele precisa ser mais técnico do que o pai. Na gestão, porque muitas vezes o pai tem preguiça, vamos falar a verdade, ou tem muita demanda, não vai assumir a gestão, ou alguns dados não precisam calcular. Ele vai assumir a gestão do negócio, se for o caso dele. E o terceiro que é o relacionamento. E como que eu vou fazer isso de forma mais palpável? Além do digital, encontros semanais, um encontro presencial com todo mundo. Boa. Que ali vai ser pancada. Eu não vou adiantar o que é, mas eu vou falar. Vai ser pancada. A hora que a pessoa viver esse dia, ela vai sair de lá e falar assim, putz. Então, além do acompanhamento de 6 meses, um encontro presencial, que aí é pancada. Eu vou olhar olho no olho e falar, meu amigão, é isso aqui, seu caminho. Então... Cara, é muito fácil, assim, é um produto bom, cara. É um produto muito bom mesmo, porque a pessoa na hora de fazer a conta se vale a pena comprar uma mentoria nesse sentido, ela só precisa lembrar de uma coisa, só o ITCMD.
Só lembrar que se ela não se preparar, ela vai pegar 4% pro governo, pro Estado, de imposto, porque ela não preparou a Com sucessão. certeza. Antes disso, é E- a pessoa lembrar, ou se ela já tiver escutado isso e tiver ignorado, que fazenda é empresa também. E quando a gente tá falando, isso, tá muito em voga. Gestão, você tá entrando em gestão, em empresa e tudo mais, sofrendo e tal. Cara, é muito comum mentoria. É muito comum você encontrar gente que sabe mais, tempo já passou todo, por aquilo, e você tem um acompanhamento. É a mesma coisa. Então, assim, foda. Brabo. E tem Gostei que de pensar saber, no mano. outro lado que o Daniel, ele leva muito isso, é a questão da proximidade da família. Sim. Porque o Daniel é um moleque muito ligado a Deus. Moleque, desculpa. Não, moço, Você é meu padrinho de casamento, pô. Ele é meu padrinho, você pode falar pra você aqui. Eu tô ameaçando. O cara é ligado pra caramba a Deus, então eu tenho certeza que além de tudo, além da parte toda de profissional, toda de gestão, é uma questão do tipo, vamos ser mais ligado com o pai, vamos ser mais ligado com a mãe. Porque Sim. você é. Sim. Não, E eu tenho só certeza fato. que isso é algo que palpita no seu coração, que te faz querer seguir em frente. E é um dos motivos que eu mais te admiro, que eu sempre torço por você e sempre vou estar do seu lado. A gente é corpo, alma e espírito. Não tem como eu ser um sucessor e deixar o espírito pra trás. Eu vou estar manco. Vai andar, mas eu vou estar manco. Então, é crescer nesses 3 pontos. E o que eu vejo de mais interessante, assim, é que o sucessor, ele tem vontade. Ele tem vontade mesmo, cara. Só que às vezes ele é tão calado que ele não consegue expressar da forma certa, sabe? Então, esse acompanhamento, ele é justamente pra isso. E o que eu acho mais interessante é o quê? É a ambiência. Não tem ninguém falando isso hoje no Brasil. E é o que eu falei da primeira Você coisa aqui. Sensacional, Tu foi explicando, eu falei, pô, é um produto muito bom, porque não tem Mas ninguém. por que não tem? Isso. Não. Muitos têm vivência, mas não tem coragem pra dar a cara a bater. É. Fala, eu errei. Eu fui assim com meu pai. Orgulho, Nossa, isso é Rapaz, verdade, hein? Esse menino apanha. Acabou. Isso é verdade. Apanha. Moço, pode falar. Eu chego pro meu pai e falo, pai, puta, errei isso aqui, cara. É o ego, cara. É tudo sobre ego. Vaidade. Eu me desfiz do ego em muitas etapas na minha vida. Meu último ano inteiro foi desfazer de vaidade, desfazer de ego. Eu apanhei muito, cara. E não tem vergonha de falar. Porque eu apanhei, sei como funciona e tô disposto a falar onde eu errei para as outras pessoas não errarem. E por que ninguém... Eu não sou o primeiro da fila. Tinha gente pra vir antes de mim. Só que não levantou porque faltou coragem. E eu vou ter coragem, ousadia. E se quiser bater, pode bater. Tô disposto. É normal. Eu vou apanhar. Tá tudo certo, cara. Só que eu não vou parar. Porque eu sei quem me chamou pra falar sobre isso. E vem outra questão. Sucessão, cara. É o que Deus mais quer nessa terra. Porque é voltar os pais pros filhos, os filhos pros pais. E aí, quando você alinha isso, eu não tô fazendo um trabalho pra mim. Uhum. Não tô mesmo, cara. Se fosse pra mim, eu largava a mão e ia falar de técnica, viver minha vida. Eu não tava nem aí, cara, pra internet. Viver de consultoria. Viver de consultoria, viver de vender tudo, tá tudo certo. Porque a hora que eu fizer isso, Deus conhece meu coração. Minha maior vontade é um dia um pai virar pra mim e falar assim, cara, o que esse menino ouviu dentro desse trem aí? É outro cara. Aí meu coração vai arrebentar. Aí eu vou falar, é aqui. Cumprir. É aqui, cumprir. Então, cara, do fundo da minha alma, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que o seu pai reconheça quem você é. E que você reconheça quem é seu pai. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. A grande dificuldade dos filhos é de entender que existe muito rápido aqui a história de Abraão e de Isaac, que é o quê? Abraão rompeu tudo na fé. Deus falou pra ele, sai da sua terra e da sua parentela. Ele saiu de todo mundo, foi sozinho viver. Só que Isaac foi o quê? O filho da promessa. E ele sabia que ele não precisava pagar o preço de Abraão, porque já foi pago. Isso é o sucessor. O preço de conquistar a terra, de conquistar o estoque, já foi pago. Eu não preciso pagar isso. Só que eu tenho que saber gerir a promessa do meu pai. Isso é o sucessor. Da mesma forma, o contrário. Trazer outro exemplo aqui. Que é o quê? Elias e Eliseu. Eliseu foi um cara pancada, cara. Elias foi um cara pancada. Você tem o jeito que o cara era ousado. Ele juntou um monte de gente e falou assim, ó. Se o seu Deus é o Deus de verdade, junta um altar aqui e põe pra queimar. Ele zombou dos caras, ele tava sozinho. Ele era o último que tinha sobrado. E aí ele chamou, ele zombou. E só tinha ele. Aí no final, na hora que ele levanta o altar pra Deus, ele faz o quê? Molha o altar inteiro e fala assim, agora vocês vão ver quem que é o Deus. Aí ele chama, o altar queima. Agora que ele clama pra Deus, o altar dele queima. Todos os outros são mortos, ele mata todos os outros e todo mundo reconhece que o Deus dele é o Deus de verdade. Isso é um pai. Só que a hora que ele passa a capa pro outro, o cara fala assim, moço, eu não sei fazer isso não, você tá louco? Isso é o sucessor. O pai fez coisas tão grandes que o outro fala assim, eu não dou conta de fazer isso. Só que o que você tem que saber? Que você tem
a porção de graça que seu pai tem. A última coisa pra eu falar aqui. Você não é seu pai, cara. Isso é uma dor muito grande. Eu só rompi o dia que eu entendi que eu não sou meu pai. Tive frustrações no meio do caminho, que eu não vou aprofundar aqui, dentro da mentoria eu conto, que eu perdi um pouquinho a graça do negócio. E eu falei, aqui perdi o meu coração. E eu quis realmente sair. E aí eu perdoei meu pai. Quando eu perdoei, eu falei, ele é vítima de outras vítimas. E isso não é comoção, isso é a vida, cara. Isso é a vida. E eu falei, eu não sou meu pai, eu não vou errar onde ele errou. Se ele errou, graças a Deus que ele errou, que eu não preciso errar onde ele errou. Só que o caminho natural é o quê? O filho errar onde o pai errou. Porque ele não consegue entender que ele não é o pai dele. E na mentoria você vai mostrar isso também. Com certeza. Só que isso vai ser no encontro presencial. Porque eu quero olhar no olho. E essa é a grande questão. O dia que o sucessor entender que ele não é o pai dele e que ele pode ser melhor do que o pai dele, aí ele vai falar, pai, obrigado. Você me ensinou o que fazer e o que não fazer. Sensacional. Muito obrigado por isso e muito obrigado por você ter errado. Não vou cair onde você caiu. E aí vem uma outra família regenerada de erros o quê? Hereditários. A hora que você quebra um erro hereditário, meu amigo, você mudou sua geração. Não tem o que você falar, você mudou a geração. E eu tô aqui com toda a humildade do mundo pra apanhar o que tiver pra apanhar, pra levantar uma geração de sucessores que vão honrar o pai e que vai prosperar o patrimônio da família. Com unidade, com a mesma linguagem, sem passar por cima de ninguém, com conhecimento e com Deus e família mesmo. É isso, não tem o que fazer. Conhecimento, Deus e família. É isso aí que vai levantar uma geração de sucessores. Onde que o pessoal te acha, Daniel, então? No Instagram, Daniel Rabelo Zou. Ó, Daniel Rabelo Zou. Tô lá falando de pecuária, de sucessão todos os dias. Tem um podcast só de sucessão, que é o Agro Sucessão Cast no Instagram e no YouTube Agro Sucessão. E tem um movimento também que o Bonezão... Explica o que eu falei no início, velho. Vocês, Bonezão, aqui é a pancada, que é o lifestyle de herdeiro, cara. Porque todo mundo fala que o herdeiro é um vagabundo, né, cara? Por isso que eu falei que era lifestyle de herdeiro. Porque o herdeiro, ele é tido como o cara vagabundo, que ele senta em cima do patrimônio. E, na verdade, meu amigo, a gente trabalha muito mais do que muito cara que não é sucessor. Por quê? Volta na estratégia do esforço. Então, o sucessor, ele é muito diferente do herdeiro. E a hora que eu levantei a bandeira do lifestyle de herdeiro, é realmente paradoxal mesmo. É ironia. Uhum. Porque o lifestyle do herdeiro, meu amigo, é muito diferente do que a realidade. Então, é isso. O lifestyle de herdeiro é agarrar, pôr a mão na massa e tá ali junto com o pai. É pagar o preço. Então, esse é o lifestyle de herdeira, é um movimento mesmo que a gente tem levantado aí. Bonezão fez sucesso, eu fiz pra mim, mas Gorinha tá... Libera pra nós. Tá liberado aí. Então, é isso, cara. É mostrar mesmo o movimento do herdeiro, do sucessor, que não é o herdeiro, né, no caso. Uhum. Que ele tem um comportamento diferente. Show. Então, é isso. Brabíssimo, então. Show. Mas só mais uma vez o Instagram, que é pra ficar no final. Daniel Rabelo Zou. Aí, o segue pessoal lá, vai colocar aí companheiro. atrás, Max, vai colocar pra gente? E pode ir lá no Então. meu direct e vir que você veio do podcast, que eu vou mandar mensagem pra você. Aqui não. Aqui é diferente. Então, valeu. Um abraço, galera, quem tava aqui até o final. E deixar o curtir ali embaixo, o like pra gente, inscrever. Você viu que a gente bateu 2.280 pessoas aqui Aí no canal. sim. Tá saindo corte. Cadê Pessoal, os três? Cadê os três, cara? vai vir 3 agora. Fácil. Daqui pro final. Tô brincando. Vai vir. Pô, a gente tá ganhando, tá crescendo Tá bem. crescendo Finalmente. bem, tá crescendo a bem. gente falava aqui com 20 pessoas no início. Agora a gente tá falando com mais, depois com mais. Que Sensacional. bom, cara. Feliz Cara, e pra parabéns pelo caralho. trabalho de vocês, de verdade mesmo. Pô, obrigado. Sem obrigado. demagogia nenhum, é diferenciado. Obrigado. Vocês têm a palavra, vocês têm o canal, vocês têm a força mesmo pra levantar o agro. Lizinha, sou seu fã, tamo junto. Edson também. Valeu. Eu também, tamo junto, cara. Obrigado, Pô, viu? Aprendi pra obrigadão, caramba. Muito bom falar com você, cara. Sempre é Como muito bom. sempre. Valeu. É nóis. Valeu, Bora. turma. Bora, vamos!